Vamos ver. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da semana Paz com Propósito. Hoje, para quem já está aí me acompanhando já sabe, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho nas ferramentas de ações, com seus filhos aí em casa no dia a dia, usando a neurologia a nosso favor. Hoje eu vou estar trazendo esse livro aqui, é o Cérebro da Criança, para que vocês possam também, pode comprar, adquirir. É um recurso muito importante na nossa vida. Eu falei lá desde o início, eu sou psicóloga Maria Rodrigues, também tenho filhos lá em casa, eu tenho a Rebeca de 2 anos e o Benjamin de 6, e eu sei bem, os desafios que a gente passa e que a gente precisa de informação e de ajuda. E não tem problema a gente precisar de ajuda, O importante é que a gente vá à procura, que a gente tenha esse compromisso com essas informações, com essa transformação. Eu falei lá no início, que propósito a gente tem na criação dos nossos filhos e os propósitos também dos nossos filhos quando chegam em casa, A gente também se coloca em transformação. E se você visualiza isso, esse programa, esses 7 dias é para você. Compartilha com outras pessoas aí, para que eles possam ser notificados que a gente está aqui ao vivo, começando, A gente já está no terceiro dia, a gente ainda tem 4 dias de muita informação. E o webinário que vai estar acontecendo na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem, um webinário Paz com Propósito. Já faço o convite, o link está aqui na bio. Para você que está aí no Face, é só olhar os outros posts que você vai encontrar. Você precisa fazer a sua inscrição. Esse evento, você só vai ter acesso através de um link, não é uma live aqui como a gente tem feito. Mas eu quero que você se cadastre, entre nesse evento e chame outros pais e mães para estarem aqui com a gente. Aperta aí no aviãozinho para que outras pessoas sejam notificadas que a gente entrou num sábado, 9 horas. O que será que a gente está fazendo? Eu sei que o sábado e domingo a gente tira aí para descansar. E nada melhor do que a gente tirar esse tempo também, para aprender um pouquinho mais. A gente não precisa sair da nossa casa. A gente tem esse recurso aqui que mesmo aí em casa a gente consegue ter essas informações acessíveis e que a gente possa colocar esse passo a passo para que nos gere essa transformação. Então eu vou falar para vocês hoje. Vou trazer para vocês, hoje a gente vai estar falando sobre o livro Cérebro da Criança, e para que a gente fale um pouco das ferramentas desse livro, a gente precisa entender um pouquinho de como que o nosso cérebro funciona, Como que o seu cérebro aí funciona e principalmente como tem funcionado o cérebro do seu filho. Aí o seu trabalho com ele, todo o seu reconhecimento desse desenvolvimento vai ficando um pouco mais real do que ele pode oferecer para você ou do que ele ainda não pode oferecer. O nosso cérebro, esse livro vem falar que a gente precisa trabalhar com o nosso cérebro integrado. Todas as vezes que a gente desintegra o nosso cérebro e que a gente usa uma parte, a gente deixa de usar esse cérebro integrado, normalmente a gente tem algum problema. Por quê? Eu vou falar um pouquinho para vocês muito acima e no programa, Paz com Propósito, a gente aprofunda nisso, mas só para colocar, A gente pode dividir o cérebro, entender o cérebro de várias formas. Uma é a gente dividir o cérebro em lado direito e lado esquerdo. Parece até que existe mais que um cérebro, Porque as funções são totalmente diferentes. Então, esse cérebro do lado direito, ele vai ser o responsável por essas informações, essas funções mais primitivas, que é o que mantém a gente vivo desde a infância. Ele nasce já com a gente, então ele que dá a possibilidade de fuga, de luta, que a gente vai ter esses sentimentos mais fortes de raiva, de amor. Então a gente vai ver ativando o cérebro do lado direito.
Já o cérebro do lado esquerdo, que ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, por volta até de 21 anos, a gente tem as funções que são as funções do pensamento, do planejamento, da organização, da lógica. Ele é o que mantém linear, né? Ele fala que é vários L's, aqui no livro tem feito essa referência. Então, um lado é totalmente, tem funções totalmente diferentes do outro lado. Mas para que a gente trabalhe com uma saúde mental, uma saúde emocional, como eu tenho colocado aqui como proposta para que você trabalhe a criação do seu filho emocionalmente saudável, a gente precisa saber que precisamos integrar esse cérebro. A gente precisa trabalhar com esses dois lados. Uma outra consideração que eles trazem no livro, os autores, é que a gente também poderia observar o cérebro como cérebro do andar de baixo e cérebro do andar de cima. Então, esse andar de baixo também fica com essas funções mais primitivas, a amígdala está ali, né, que dá essa função rápida, que é o que mantém a gente em sobrevivência. Sabe na hora que dá aquele que a gente precisa agir rápido? Essas funções que essa parte do cérebro vai fazer. E aí o cérebro do andar de cima, eles são funções mais elevadas, né? Que a gente fala que é funções executivas, o autocontrole, a empatia, a autorregulação, a gente compreender, planejar com atenção, a atenção focada vai ser a responsabilidade desse andar daqui de cima. E eu não sei se você tem um filho aí, se você está pensando nos comportamentos dele, mas parece que tem hora que ele só trabalha com o cérebro do andar de baixo ou lado direito. E é isso que a gente vai falar hoje. Você sabendo um pouquinho, eu passei muito por cima dessas divisões do cérebro, eu quero falar então como é que a gente pode usar de todo esse conhecimento que a neurociência já tem nos trabalhando a compreensão de que o nosso cérebro ele está em desenvolvimento ao longo dos anos. Então, sua criança muito pequenininha, aparentemente parece, né, que ela se desconecta com a realidade, parece que ele não é nem um pouco lógico, só age com as grandes emoções. É por isso, né? Porque ele está usando essas primeiras funções que ele já nasceu, né? E aí a gente precisa fazer a motivação, né? O treino para que outras funções mais elaboradas sejam aprendidas, sejam integradas. A gente não quer só um cérebro só usando também a parte da lógica. A gente também quer, né, crianças que possam também falar dos seus sentimentos, mas aí sentir é uma parte, falar dos sentimentos é outra. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. A gente precisa, somos nós pais que vamos trabalhar com as crianças fazendo essa integração. Quanto mais integrado, mais saudável emocionalmente, mentalmente os nossos filhos vão ser. Esse é um trabalho de muito treino. A gente às vezes pode observar adultos já, né, parecendo que estão descompensados, parecendo que estão fazendo birra, né, que não compreendem os próprios sentimentos, que vem um sentimento e ele agride, ele bate, ele faz várias coisas, porque não foi trabalhado desde pequeno essa integração. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu vou trazer 5 ferramentas, se você tem papel e lápis aí, mesmo que você esteja vendo essa live, não agora, no ao vivo aqui, você está assistindo depois, pega papel e caneta para anotar. Aproveita esse conteúdo gratuito que eu deixo aqui disponível, já ajuda muito, né? Se você colocar em prática aí na sua casa, eu tenho certeza que essa semana você já vai ver diferenças. Um dos primeiros ferramentas que eles trazem aqui no livro é o conectar para redirecionar. Então, eu não falei dessas diferenças entre funções do cérebro e partes do cérebro. Quando a gente pensa da gente observar um momento de birra dos nossos filhos, do mau comportamento, uma situação que eles se frustraram,
ou que eles aparentemente parece que não estão agindo logicamente, né? Estão para se jogar de algum lugar de perigo, estão descumprindo alguma coisa às vezes que está acontecendo ali, mesmo que você já tenha passado, né, todas aqueles passinhos que eu falei ontem na live de ontem sobre as regras, é o momento da gente pensar primeiro que a gente precisa se conectar com os nossos filhos. Essa conexão qual é? Ele não está trabalhando nesse momento com o cérebro que é responsável por planejamento ou para entender a lógica, né? A gente até vê, principalmente as crianças muito pequenas, que elas estão descompensadas, às vezes elas estão fora de si, a gente não vê nenhuma lógica ou nenhuma organização de pensamento. Nesse momento que o seu filho estiver nessa situação, é necessário você primeiro se conectar cérebro direito com cérebro direito. Cérebro direito com cérebro direito é o quê? As funções do cérebro direito, eles vão entender a linguagem, né? Essa linguagem visual, o toque, os sentimentos, o tom de voz. É o momento de você poder chegar nesse ponto de trabalhar com seu filho nesse momento. Cérebro direito com cérebro direito, acolher ele primeiro antes de você redirecionar o comportamento. Feito essa parte de você se conectar com ele, abaixando o tom de voz, trazendo o olhar, trazendo o toque, aí você passa para redirecionar o comportamento. Principalmente nos momentos que você observa que o seu filho está mais descontrolado. Esse é o momento de você poder também se controlar e saber que ele não está te ouvindo, que ele não está pensando logicamente, que ele não vai conseguir fazer planejamentos, mas você não viu que você ia se machucar. Não, ele não viu. Nesse momento não é essa parte do cérebro dele que está trabalhando. E aí você precisa primeiro fazer com que ele se acalme, para que essa integração do cérebro aconteça, para aí você direcionar o comportamento, porque senão ele não tem essa capacidade naquele momento. Se ele está trabalhando com o cérebro do lado direito, com esse andar mais primitivo de baixo, ele não está pronto para que você dê um comando. Eu sei que a gente precisa sim ensinar o comportamento adequado. Isso não nos tira essa responsabilidade, mas que a gente possa agir com sabedoria, né? Que a gente possa agir de uma forma efetiva e não só ficar repetindo, e aí não acontece nada da mesma forma. Eu quero ler para vocês uma ressalva que aqui no livro fala, né, que quando eu falo essa coisa de conectar com os filhos, de conexão, de você primeiro chegar um pouco mais próximo deles antes de redirecionar. Algumas pessoas me falam: Maria, mas agora eu vou deixar meu filho fazer qualquer coisa? Não, agora eu vou deixar meu filho quebrar tudo e fazer tudo que ele tem que fazer, quebrar as regras. E não é isso que eu estou falando, e não é isso que os autores do livro também colocam. Eu quero ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho que eu estou falando aqui do livro Cérebro da Criança, se vocês me permitem, para poder trazer aqui para vocês essa ressalva 52. Eu quero ler para que seja fiel a que os autores trazem aqui, dizendo, e os autores aqui, eles são muito responsáveis com a disciplina, com a orientação, mas que a gente também tem os modelos que são efetivos e que a gente trabalhe considerando os nossos filhos também. Também não estamos recomendando permissividade ou ultrapassar limites apenas porque uma criança não está pensando de maneira lógica. Regras sobre respeito e comportamento não são atirados pela janela só porque o hemisfério esquerdo de uma criança está desligado. Qualquer comportamento inadequado para sua família, ser desrespeitoso, machucar alguém, arremessar objetos, por exemplo, deve permanecer fora de cogitação, mesmo em momentos de muita emoção.
Talvez você precise interromper o comportamento destrutivo e afastar seu filho da situação antes de começar a conectar e redirecionar. Então, nós precisamos estar atentos a isso, mas não é o que justifica sermos agressivos, sermos rudes, ou qualquer outra coisa, só porque os nossos filhos estão trabalhando com esse cérebro do lado direito, eles não, só porque a gente vai acolher, né? É acolhimento e não tem nada a ver com deixar as coisas acontecerem e não ensinar. Nesse ponto, se vocês, eu quero trazer uma ilustração para vocês. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de afogamento, ou já viram, ou já leram alguma história, ou já ouviram. Mas quando está numa situação, se você viu alguém se afogando, a sua criança se afogando, alguém se afogando, primeiramente o que você faz? Você chega para ele e fala: nossa, por que você saiu daqui de perto de mim? Mas por que você está aí no mar? Por que você está se afogando? Eu já não tinha falado para você que tinha as regras, que era só para você ir até tal metro? É assim que acontece, gente? Quando se é os nossos filhos ou se alguém, não precisamos nem conhecer, mas se alguém está se afogando, e eu vou colocar aqui como se os nossos filhos estivessem se afogando nas emoções, nas grandes emoções, a gente primeiro joga o salva-vidas. Primeiro, a gente tenta tirar os nossos filhos dessas emoções, desse mar de emoções, desse inundar que ele está, para que depois a gente redirecione o comportamento. Depois que a gente faz o primeiro socorros, depois que a gente consegue saber, não, agora sim ele está bem, ele está vivo, ele está com essa capacidade, aí sim a gente vai redirecionar o comportamento. Então, quando a gente estiver nessas situações de grandes emoções, primeira coisa, a gente vai precisar se conectar, a gente vai jogar o salva-vidas, para que depois que as coisas se acalmem, para depois que a gente observou que os nossos filhos estão ali para nos ouvir, isso não demora muito tempo, né? São alguns segundos para que essas emoções passem, e aí a gente vai redirecionar sim. A gente vai falar: por que você estava ali, por que você se afastou, você não observou que você já estava entrando no mar. Mas a gente não vai dar um comando, a gente não vai dar um sermão dos nossos filhos sem antes a gente jogar esse salva-vidas. É isso que a gente pode, você sempre pode lembrar dessa ilustração. Quando seus filhos estiverem se inundando em grandes emoções, primeiro você joga o colete salva-vidas. Depois você redireciona o comportamento. Porque nada de adianta a gente ficar repetindo algumas informações para ele naquele momento, tentando, gritando, agindo dessa mesma forma com ele, né, desconectados, e aí a gente vai tentando falar, mas ele não está te ouvindo naquele momento, você não vai ter, e aí você vê assim: nossa, mas parece que ele não me ouviu, e realmente ele não te ouviu. E aí a gente vai ensinando os nossos filhos que isso é o necessário até quando acontecer essas situações na vida deles, que eles vão precisar se acalmar, para que depois eles passem a integrar pensamento, lógica, planejamento. Aí eles vão conseguindo fazer essas funções sem precisar de você a todo momento. Eles vão saber usar o salva-vidas e poder redirecionar depois. Uma outra ferramenta também desse livro deixa eu colocar aqui que eu coloquei, que a gente pode também nomear para disciplinar. É o nome que eles dão, ó. Contar histórias para abrandar grandes emoções. A gente pode utilizar de ensinar os nossos filhos sobre as emoções. A gente precisa ensinar eles a contar histórias, principalmente, imagina que seu filho passou por uma situação muito traumática, ou que ele deixou de fazer alguma coisa porque aconteceu um acidente de carro, ele não quer mais andar, ele não quer mais ir para a escola porque aconteceu algum problema mais forte lá na escola. Você pode nomear esses sentimentos contando histórias. Quando a gente nomeia, né, contar histórias faz parte da vida das crianças.
né? Faz parte da vida das crianças. A gente não precisa ficar com medo de que isso vai trazer, ai Maria, mas eu não vou, a maioria, né, de nós, a gente fala, mas eu não vou mais falar daquilo, porque trouxe sofrimento. O recontar histórias não é para trazer mais sofrimentos, mas é para organizar esses sentimentos. Quando os nossos filhos tiveram aquelas grandes emoções, ficaram com muita raiva, ou passaram medo intenso, sentiram muita dor, eles ficaram presos nesse cérebro da direita, com aqueles sentimentos fortes, e às vezes eles não entenderam a lógica, eles não entenderam o que aconteceu. Quando eles vão recontando as histórias, nós, enquanto pais, vamos tendo a capacidade de acompanhar, fazer eles entenderem o que aconteceu, e essas grandes emoções vão sendo controladas, né? A gente vai nomeando e eles vão entendendo o que foi sentido, e aí a gente vai ensinando sim sobre os sentimentos. A mais ou menos, gente, é 90 segundos um sentimento. Os sentimentos vêm e os sentimentos vão. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos também isso, que às vezes a raiva vai vir. As grandes emoções vão vir, a vontade de fugir, a vontade de lutar vai existir, mas elas vêm e elas vão. Então, fazendo essa integração do cérebro, o nosso filho vai ter essa capacidade. Tem uma ilustração que o livro traz para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver a minha mão, acho que dá de ver aí. Eles falam assim, que esse aqui a gente pode ensinar os nossos filhos, ensinando assim, ó, que essa mão é como se fosse o cérebro deles. E aqui, nesses dedos, eles são essas grandes emoções, são as funções do cérebro da direita. O sentimento de raiva, a fuga, tudo que a gente vive de intensamente. E esse dedinho aqui são as funções do cérebro do lado esquerdo, que é o pensamento, a lógica, o planejamento, esse autocontrole vai estar aqui. E o nosso cérebro é assim, né? Ele precisa estar assim, integrado, um se conectando com o outro. Quando a gente vive grandes situações de estresse, de raiva, de medo, às vezes essa tampa aqui do nosso cérebro tende a abrir. E a gente precisa ensinar os nossos filhos que quando isso abre, aí a gente causa uma desconexão, né? É a parte direita com a parte esquerda. A gente precisa ensinar os nossos filhos que o contar histórias e o falar sobre as emoções faz com que essa tampa se feche, e não é rígido, não é que lá vai ficar assim com a mão cerrada, né? É só uma conexão para que você faça as funções do cérebro, né? Então a gente pode usar essa ilustração com os nossos filhos e sempre ensinar isso, e aí quando eles estiverem aparentemente se desconectando ou se descompensando, que a gente fala em momentos de fúria, usar isso, ó, não, a gente precisa voltar a fazer essa integração do cérebro, porque é só assim que a gente vai ter a capacidade, né, de poder responder melhor, com mais saúde emocional, com mais saúde mental. É dessa forma. Então vocês podem utilizar isso também para ensinar os filhos, né? Então esse contar histórias, esse trazer, não fique com medo. Eu sei que às vezes eles não querem contar naquele momento, mas não fuja dessa situação. Você não está trazendo mais sofrimento para o seu filho. O sofrimento já foi causado ali. O grande sofrimento já aconteceu. Agora você vai estar fazendo com que ele não fuja do que aconteceu e que ele passe a elaborar isso, a organizar em cada cantinho o que ele está sentindo. Uma outra ferramenta também que eles trazem é envolver e não enfurecer. Já está lá, é um dos escritos também na Bíblia, que a gente possa não agir com os nossos filhos enfurecendo e aí trazendo esse descontrole, apelando para o cérebro do andar de cima. Então eu falei que esse cérebro do andar de cima tem essas funções executivas mais elaboradas. A gente pode utilizar às vezes de pergunta, a gente pode utilizar de mais sabedoria para que os nossos filhos
comecem a pensar sobre o próprio comportamento. Quando a gente fica, eu falo que o Benjamin e a Rebeca fica assim, mas é meu, mas eu sei que é seu, mas é seu, é seu, é seu. Ele fica colocando ela na parede, repetindo algumas informações que está trazendo desconforto para ele, e aí ela descompensa. Não sei se você já passou isso com seu filho, né, de ficar repetindo algo, tentando, a gente mais enfurece eles do que traz eles a pensar sobre o próprio comportamento. Então, se você estiver passando por essa situação essa semana, lembre disso. Não, eu não vou enfurecer. Eu vou começar a trabalhar com perguntas para que ele possa pensar sobre o próprio comportamento. Mas o que você está vendo aqui? O que você sentiu? O que você acha que é melhor nessa situação? O que pode ser bom para mim, bom para você? Tem várias interrogações que a gente pode colocar para os nossos filhos, principalmente acima de 4 anos, que eles já vão começar a pensar o que é que aconteceu, né? E aí vendo, e se isso acontecesse com você, e se o amiguinho fizesse isso de volta, né? Algumas situações a gente pode, em vez de ficar tentando colocar eles contra a parede, né? Trazendo as situações do formato que às vezes a gente tenta colocar eles para pensar, mas a gente está mais enfurecendo. Às vezes, quando a gente coloca eles para pensar, né, é uma forma da gente começar a enfurecer. Principalmente os maiores, eu falo que quando a gente coloca uma criança maior para pensar, ele não está pensando sobre o próprio comportamento. Ele está pensando que ele não gosta da gente, por que minha mãe fez isso, por que aconteceu isso, e aí, quando eu crescer eu quero sair de casa e nunca mais eu vou estar aqui. É isso que normalmente acontece quando a gente coloca eles para pensar. Então a gente precisa dessa sabedoria. E de muitos anos já tem essa sabedoria, né, de que quando a gente tenta enfurecer alguém, normalmente a gente cria um momento de crise maior e aí a gente não consegue redirecionar depois o comportamento. Então, que a gente não enfureça os nossos filhos, mas que a gente possa utilizar essas funções de pensamento, planejamento, lógica, colocar eles para pensar um pouquinho sobre o próprio comportamento para depois redirecionar. E não estou falando aqui que não vai ter consequência, tá? Depois as consequências vão existir, mas que a gente precisa primeiro colocar eles para pensar, porque senão eles vão só fugir das consequências e não vão aprender o comportamento adequado. Né? A gente não quer filhos, você lembra que eu falei que eu não quero prisioneiros, que só fujam da consequência. Enquanto eles estão presos, eles fazem o que é mandado. Mas quando eles saem dos nossos olhos, quando eles se sentem mais livres, quando eles crescem, eles perdem o controle, porque eles não sabem regular o próprio comportamento, eles não conhecem os próprios sentimentos, eles não conseguiram, que a gente não conseguiu fazer esses passos com ele quando pequenos, e a gente vê um descontrole depois. Uma outra ferramenta, a quarta ferramenta que eu tenho para falar, é usar o controle mental, que ele fala, ó. O controle remoto da mente, que a gente possa reproduzir lembranças. Um dos pontos que é trazido aqui no livro é que a gente tem a memória, né? A gente tem a memória implícita e a memória explícita. A memória implícita é todas aquelas memórias que não precisam vir à nossa consciência, mas já aconteceu com a gente, né? Já viraram como se fosse no automático. A gente não precisa lembrar do passo a passo de trocar uma fralda para trocar uma fralda. No primeiro dia que a gente pegou o nosso filho, sim. Às vezes lá no hospital falou, coloca uma outra fralda por baixo, coloca essa por cima, já deixa a pomadinha e o lenço aqui do lado. Então hoje, se eu for pegar a Rebeca, né, para trocar a fralda, isso não precisa ser pensado. Todas as coisas já vêm no automático. Essas são as nossas memórias implícitas e a gente precisa delas sim. E aí a gente também tem as memórias explícitas, que são as memórias que nos vêm à consciência, que a gente precisa, eu estou aqui falando para vocês e preciso ter uma consciência, um raciocínio do passo a passo que eu preciso trazer. Mas quando acontece algumas situações nas nossas vidas, principalmente as nossas vidas de pais e mães, às vezes a gente deixa aquelas memórias implícitas, a gente vai acumulando memórias implícitas e aí a gente vai agindo no automático.
Esse automático é bom para quando a gente pode pensar em sobrevivência, né? Eu não preciso ficar pensando em como trocar a fralda, eu não preciso ficar pensando em algumas rotinas, não preciso ficar pensando que eu tenho que escovar o dente, que eu vou fazer xixi a hora que eu acordo. Então, algumas situações são ótimas, mas se a gente vai deixando muito essas memórias implícitas, né, só ali guardadinhas, a gente vive no automático e depois a gente não sabe por que a gente fez aquilo. E com os nossos filhos é a mesma coisa. A gente pode ensinar para eles a tornar explícito o que é implícito, principalmente nas grandes emoções. Aconteceu um luto muito grande, aconteceu um trauma muito grande, um afogamento, às vezes alguma situação de assalto, várias situações que podem acontecer aí na sua casa. E uma das primeiras sensações, às vezes, enquanto pais e mães, é que a gente precisa afastar eles daquele sofrimento. Já foi, Maria, muito sofrimento, o que agora eu vou falar disso de novo? Mas a gente precisa trabalhar com recontar as histórias, para que essas memórias se tornem explícitas e ele entenda o que aconteceu. Senão, a gente vai ver os nossos filhos repetindo alguns acontecimentos, né? Ele às vezes nem se lembra que teve um afogamento com 1, 2 anos, né? Que teve alguma situação de grave com isso. Mas depois, quando eles crescem, eles não querem mais piscina, eles não procuram água, eles não podem ir para a praia. E a gente sabe daquele acontecimento, mas a gente nunca trouxe para eles isso, com medo de reviver aquela situação. Não tenhamos medo, né? As histórias fazem parte da vida dos nossos filhos, eles contam histórias a todo momento. E essa é a organização. Essa organização, quando contam essas histórias, mesmo que sejam, que às vezes eles tentam até fugir um pouco no começo, mas não fuja, né? Que você vá até o limite deles naquele momento. O outro dia a gente pode passar por outros passos. Que a gente não fuja de levar os nossos filhos no mar ou no rio porque aconteceu alguma situação grave com eles ali. Então, estar ali, recontar essas histórias, é deixar essas coisas conscientes e aí poder dar esse poder de escolhas para eles. Porque senão eles ficam presos a limitações, a limitantes, a medos que nem eles sabem de onde vieram. E nas nossas vidas de pais também é assim. Quantos medos, quantos traumas, quantas dores a gente deixou lá no passado com medo de mexer, né? Não vou mexer nisso, né? Isso causa dor. Causa dor sim, né? E eu sempre falo que causar dor não é um problema. Os desafios não é um problema, né? Não é assim, agora estou no caminho errado, eu não coloquei hoje lá, se vocês viram meu vídeo. Não, se a gente tem esse propósito, a gente está falando de emoções, de trabalhar aqui com filhos emocionalmente saudáveis. Então a gente precisa trabalhar sim, ensinar para eles essas emoções desde muito pequenos, aprender a nomear. Então quando eles veem afeição, o que é isso? É alegria, é tristeza, é dor? Como é que você expressa isso? Como é que você pode falar sobre isso? Nomear e expressar sentimentos, porque os sentimentos vão existir, tá bom? Não adianta a gente falar que a gente não vai ficar com raiva, que a gente não vai ficar frustrado. Não, Maria, não existe isso na minha vida, né? Eu sou evoluída. Existe sim. E aí, quando a gente aprende ferramentas para expressar melhor, a gente pode cuidar mais dos nossos filhos. Eles vão cuidar mais dos ambientes onde eles estão, dos amiguinhos que eles estão relacionando, e não só, né, tô com raiva e dou um soco, né? Eles não vão só reagir, eles vão fazer essa integração do cérebro, vai passar para a parte executiva, e aí ele vai poder redirecionar esse comportamento de uma forma de autocontrole, de conversa, de falar assim, fiquei com muita raiva de você nesse momento. Mas vai poder achar o ponto de contar tudo isso e aí achar melhor em tudo isso. Eu sei que não é fácil às vezes a gente passar tudo isso com os nossos filhos, mas esse é um ponto. Não tente fugir da frustração, não tenta fugir, né? Às vezes a gente tenta... eu esqueci o termo, gente.
a criança machucou e aí a gente vai dar um sorvete, né? A gente tenta esconder, tem um termo e eu perdi aqui pra mim, se vocês puderem me ajudar, quem tá aí, mas a gente tenta usar alguns artifícios para esconder aquilo, né? Para que ele tire a direção, tire o foco daquele sofrimento. Não precisamos fazer isso. A gente vai estar próximo sim deles. A gente não precisa falar também que ele não tem que chorar, né? Nossa, mas não doeu. Eles é que sabem o que doeu. Mas eles entenderem que aquela dor passa, que eles vão fazer outra coisa, que machucou, mas vai sarar, que tem alguns dias. Eles precisam passar por essas situações, porque lá na vida adulta, eles vão passar por situações de muito mais dores, né? E a gente está falando de criar filhos resilientes com tudo isso, né? Que eles possam passar. A gente está vivendo aqui, gente, o ano, né? Essa pandemia, né? Quantas dores, quantas situações aconteceram, mas que eles tenham essa saúde emocional para passar por tudo isso também. E o último é que a gente, eu coloquei algumas situações, mas o livro ele vai trazer para que a gente trabalhe com os nossos filhos sobre visão mental. Que a gente pode ensinar para eles que a gente está falando de situações que não são permanentes. Você está bravo, você está com medo, você não é medroso, você não é isso, você não é aquilo. Que a gente trabalhe com os nossos filhos a diferença entre ser e estar, que as coisas não são permanentes, né? Que pro resto da vida eu vou viver essa situação. Quando eles visualizam isso na vida deles, eles vão sabendo a percepção, eles vão ter uma apresentação na escola, e isso traz sim muita ansiedade, então eles vão descobrindo como que o corpo responde, mas eles podem ter uma visão mental de controle, porque eles não são, eles vão tendo mais controle sobre essas situações, a ponto de saber trabalhar com a respiração nesses momentos, saber trabalhar com relaxamento, saber trabalhar com uma visão mental. Por exemplo, nessas situações você pode ensinar os seus filhos a lembrar e pensar de lugares que trazem para eles prazer, que estão ligados a uma situação de paz. Então, que a gente ensine isso para eles e que também a gente faça nessas situações, principalmente nas grandes emoções, nas frustrações, no estresse, que a gente possa controlar, ter esse autocontrole através dessa visão mental, através desse relaxamento, ensinando que a gente tem esse controle. No livro, gente, para eu estar encerrando com vocês, lá no finalzinho, eles colocam todas essas, são 12 ferramentas, eu só trabalhei hoje com vocês 5. Uma outra é aumentar a diversão familiar, que eu também acho muito importante, que o cérebro dos nossos filhos tem que reconhecer, estar caracterizado que é muito bom estar em família, né? E aí eles vão aprendendo todos esses sentimentos, essas emoções que eles sentem quando está em família tem que ser ligados com algo com prazer, porque senão eles vão procurar prazer em outros lugares, eles fazem outros tipos de interação. E a gente pode ensinar para eles também que eles têm isso dentro da família, dentro da casa deles. E isso também é um fator. E o que é mais importante disso? Eu falo, se eles reconhecem que dentro da família há esse fator, quando eles criarem a família deles, eles também vão criar esses fatores. Isso vai sendo levado, gente, de geração a geração, né? Essa família emocionalmente saudável, esses filhos emocionalmente saudáveis, eles vão trazer isso para muito longe. Esse é o meu desejo, esse é o meu propósito, né, de vida com os meus filhos, de estar trazendo para vocês aqui também, que isso possa alcançar várias gerações, né, reproduzindo comportamentos mais saudáveis,
acontecimentos. Não quer dizer que a gente não vai se frustrar, não quer dizer que não vai ter dificuldade, não quer dizer que a gente não vai chorar uma noite, não quer dizer que a gente não vai se cansar, mas que a marca no nosso cérebro é de prazer em família, é do amor em família, e não algumas pessoas que vêm para mim na clínica, né, depois já, né, e falam, nossa, tudo que eu lembro da minha família é uma situação de coisas ruins. Não estou falando que você não possa ter passado por coisas ruins, né, mas que você possa agora quebrar um pouco esse ciclo e poder dar a oportunidade para sua família e para os seus filhos de criar ligações novas. Esse é o nosso trabalho, mas são 12 ferramentas, então lá no final ele vai colocar as 12 ferramentas, eles dividem por idade o uso das ferramentas, ele vai falar quero ver aqui, ó, ele vai colocar da pré-escola, então ele tem um termo que é ficha para geladeira, ó, se vocês estão me vendo. E aí é para como a gente recortar e colocar na geladeira de acordo com as fases dos nossos filhos, para vocês que estão vendo aí. Então é muito interessante para que a gente use essas 12 ferramentas e que podem ser usadas ao longo da vida dos nossos filhos, e cada capítulo tem também um pontinho de trabalhar essas estratégias na nossa vida. Precisamos também trabalhar isso na gente. Lá no finalzinho aqui dessa semana ainda vou estar falando para vocês sobre isso. Mas eu quero agradecer para você que passou esse sábado aqui um tempinho comigo, aprendendo. A gente vai ter mais informações amanhã, domingo, não vou perder. Domingo eu vou estar aqui ainda, 9 horas da noite, trazendo essas informações. Compartilhe com outros pais e com outras mães que também precisam desse toque de informação, né? Que precisam dessa ajuda, que precisam às vezes ampliar e ter mais consciência sobre o dia a dia que eles têm passado em casa. E se você que está aqui me ouvindo não fez a inscrição ainda, faça a inscrição para o webinário Pais com Propósito, dia 28. Você precisa clicar no link, entrar no seu e-mail, confirmar o e-mail para que você esteja recebendo o link no dia. Boa noite, gente. Bom domingo a todos.